Então vamos aqui a mais uma figura de linguagem. Vamos ver agora a metonímia, também conhecida como sinédoque, né? Então, algumas pessoas, alguns autores, né, consideram a metonímia como se fosse uma sinédoque. Na verdade, a sinédoque é parte da metonímia. Digamos que existe um tipo especial de metonímia que a gente pode considerar como sinédoque. Então, vamos lá. A metonímia, pessoal, é a substituição do sentido de um vocábulo pelo outro com a qual intimamente está relacionado. Com a metonímia, o operador da língua ela troca um vocábulo por outro pelo fato de ambos apresentarem uma contiguidade de sentido, uma coexistência semântica, ou seja, uma continuidade. Numa metonímia, em vez de designarmos o se a que nos queremos referir, utilizamos outra palavra que contém uma relação de significado. Então, por exemplo, ó, se eu digo assim, ó, ela ou ele está lendo Camões. Pessoal, ninguém lê Camões. Você está lendo a obra de Camões. Camões escreveu um livro e alguém está lendo o livro, a obra, né, de Camões. Então você diz que está lendo Camões. Veja, aí há uma mudança de palavra por outra palavra. Então eu estou trocando a obra, no caso eu estou omitindo, né, no caso da palavra obra de Camões ou livro de Camões. Ok? Então isso é uma metonímia. Então temos vários, né, tipos de metonímias. Então, você não precisa decorar, naturalmente, todos esses tipos de metonímias. Você só tem que saber identificar a hora, né, que acontece. Então, por exemplo, nós temos um caso de o autor pela obra. É o caso que nós estamos agora. Ó. Ontem me deleitei com o Machado de Assis. Pessoal, quem poderia se deleitar com o Machado de Assis é, no mínimo, a esposa dele, né? Mas, no caso, quando alguém diz que me deleitei com o Machado de Assis, eu estou dizendo, ontem eu me deleitei com a obra de Machado de Assis. Então, eu estou trocando o autor pela obra. Então, isso é metonímia. Ó. Sempre viajava na companhia de José Saramago. Em casa, não abandonava Cecília Meirelles. Olha aí, ó, a pessoa anda com José Saramago e Cecília Meirelles, né? Ambos não estão presentes, pessoal. Na verdade, ele está querendo dizer a obra dos dois autores, ok? Então, o autor pela obra. Temos também a metonímia, a causa pelo efeito, ou vice-versa, né? O efeito pela causa. Também nós temos o exemplo de metonímia. Olha aí, ó, sempre vivi do suor do meu rosto. Não, pessoal, eu não vivi do suor do meu rosto, eu vivi do suor. Eu quero dizer, a palavra suor aí está representando trabalho, né? Então, nesse caso, quer dizer, eu sempre vivi do meu trabalho. Então, suor do meu rosto, observa que o suor do meu rosto é o efeito que causa o trabalho. Então, por eu trabalhar bastante, eu acabo suando. Então, é esse significado que está querendo dizer. Então, veja, a causa pelo efeito. A palidez tomou-lhe conta do rosto quando viu o avião, que o avião perdeu altura. Palidez, nesse caso, está se referindo a quê, pessoal? Ao medo. Ó. Quando você tem medo, você fica pálido. Então, a causa pelo efeito. Ó. A palidez aí significa a pessoa ficou com medo e o medo tomou conta do seu rosto quando viu que o avião perdeu a altura. Você entendeu? Então, observa. Causa pelo efeito. Aqui mais um exemplo. Ó. Abriu a torneira do banheiro para lavar o sono do rosto. Ninguém lava o sono do rosto. Quer dizer o seguinte, que a pessoa estava com aquela cara, né, quando a gente acorda, com aquela cara amassada. Então, ele está querendo dizer que ele tirou aquilo ali, aquela expressão, aquela causa, ok? Então, é isso que se representa. Então, aí, o efeito, né, ou a causa pelo efeito e vice-versa. Deu para entender? Então, entenda a metonímia sempre algo que vai substituir outro, né? E no caso, diferentemente da metáfora, nós não estamos comparando. Nós estamos apenas substituindo, né, um vocábulo para o outro. Então, nós temos também, ó, o abstrato pelo concreto. A mocidade de hoje parece que perdeu o encanto pela vida. Mocidade, pessoal, é o abstrato. Quem é o concreto? Os jovens. Então, ele está querendo dizer, ó, os jovens de hoje perderam o encanto pela vida. Ó. Um dia a virtude não vencerá. Ok? Então, na verdade, eu quero dizer assim, ó, as pessoas boas, as pessoas que têm virtude, porque não é a virtude que não vencerá, são as pessoas. O concreto aí são as pessoas, porque a virtude está nas pessoas boas. Então, observa, o abstrato pelo concreto.
Temos ainda, ó, o continente pelo conteúdo, também exemplo de metonímia. Eles sempre foram amantes do copo. Não, eu estou querendo dizer que eles foram amantes de bebida, amantes de vinho, amantes de alguma coisa, mas não do copo. Ninguém ama o copo, mas o conteúdo que está no copo, certo? Então, eles sempre foram amantes daquele conteúdo do copo. Então, o continente, o copo é que contém alguma coisa, cerveja, bebida, água de coco, suco, qualquer coisa, mas eles foram amantes daquele conteúdo. Então, nesse caso, está substituindo aí o conteúdo, o continente pelo conteúdo. Ó. Eles comeram todo o prato com uma velocidade incrível. Aí só, você com certeza não está entendendo que a pessoa comeu o prato, né, em si. Não é o prato que a pessoa comeu, é o conteúdo, né, que estava no prato, a pessoa comeu com muita voracidade. Bebeu o cálice todo. Não, nós não bebemos o cálice, nós bebemos o conteúdo do cálice. Então, aqui é um exemplo de metonímia, o continente pelo conteúdo. Então, continuando, temos ainda a marca pelo produto. Isso aqui é bastante comum, né? Existem algumas marcas que ficam na nossa cabeça e a gente acaba trocando a marca pelo produto. Por exemplo, fez a barba com uma Gillette. Não, pessoal, Gillette é uma marca. Fez uma barba com uma lâmina de barbear. Né? Então, nesse caso, troca-se aqui no caso a marca pelo produto. Ó. Meu filho adora Danone. Danone, pessoal, é a marca de iogurte chamada de Danone. Mas, de tanto a propaganda pegar na cabeça da gente, a gente acaba substituindo a marca pelo produto. Isso é um exemplo de metonímia. Põe meia dúzia de Brahma para gelar. Não, põe meia dúzia de cerveja para gelar. Brahma é a marca de uma cerveja. Também temos a parte pelo todo e vice-versa. Os ônibus passavam cheio de pernas. Não, de pernas não. Ele quer dizer que o ônibus passava cheio de quê? De pessoas, né? Muitas chaminés dominam São Paulo. Não, está querendo dizer que muitas fábricas, muitas indústrias dominam a cidade de São Paulo. Então, a parte pelo todo. Chaminés é só uma parte da fábrica. Perna é só uma parte da pessoa. Temos ainda, ó, falta-me um teto hospitaleiro. Quer dizer, uma casa. Teto é só uma parte de uma casa. Então, a parte pelo todo, exemplo também aí de metonímia, ok? Singular pelo plural, ó, o homem vive há séculos sobre a terra. Então, na verdade, não é o homem, são os homens que vivem há séculos sobre a terra. Então, observe que eu troquei o singular pelo plural. Né? Houve uma troca aí. O certo seria os homens vivem há séculos. Então, ó, o brasileiro é um povo de coragem, de luta, de determinação. São os brasileiros, né? A mulher foi chamada para ir às ruas na luta por seu direito. As mulheres que foram chamadas, não a mulher em si. Também temos ainda o objeto ou sinal pela coisa significada. Felizmente, a balança no Brasil não é tão justo quanto é em outros países. É a balança que não é justo? Não, é a justiça em si. Então, a justiça no Brasil é representada o quê? Pela balança. Então, observa que é o símbolo pela coisa significada. A balança significa justiça. Então, a frase quer dizer, infelizmente, a justiça no Brasil não é tão justa quanto é em outros países. A toga brasileira ficou incomodada. Quer dizer o quê, pessoal? Que os juízes, né, ficou incomodado com as palavras, um errinho aqui rapidinho, deixa eu corrigir aqui. Pronto, corrigi. Tá. Então a toga brasileira ficou incomodada com as palavras do presidente da República. Não foi a toga que ficou. A toga representa o quê? Representa os juízes, né? Os magistrados. São eles que a toga representa. Aqui, ó. Nunca abandones a cruz, né? Não significa a cruz representa quem, pessoal? Representa Jesus. Então nunca abandones a Cristo, porque é o símbolo que representa. Então, aí uma figura de linguagem chamada de metonímia. Também nós temos o possuidor pela coisa possuída. Ó. Uma centena de fuzis apoiavam suas decisões. Os fuzis, eles são objetos. Os fuzis, eles não apoiam nada e muito menos alguém. Os fuzis, na verdade, está representando quem? Está representando os soldados. São os soldados possuem os fuzis. E eles, os soldados, apoiavam suas decisões. Então, aqui nós temos o possuidor pela coisa possuída. Eu troco uma palavra por outra. Em toda guerra, as armas
não dormem nem de dia nem de noite. Pessoal, a arma não dorme. Quem dorme são quem? São os soldados, né? Então é isso que ele quer dizer, as pessoas que fazem a guerra. Os microfones foram atrás dos jogadores, não foram os microfones que saíram e andaram atrás dos jogadores, foram os repórteres. Então, possuidor pela coisa possuída, exemplo de metonímia. E para finalizar, nós temos aqui a matéria pelo objeto. Ó. Na festa, quebraram todos os cristais. A comida foi colocada em porcelanas chinesas. Beleza? Então, é isso aí. Ainda existem outros casos ainda de metonímia, mas os mais comuns nós colocamos aqui. O que importa é que você entenda o conceito aqui, né, da metonímia. A metonímia com a metáfora são as figuras de linguagem que mais, e também a sílapse, são as figuras de linguagem que mais caem em concurso público. Então, até a próxima aula.